Bom dia, pessoal. Hoje daremos início ao conteúdo da disciplina de eletricidade. Conforme vimos na apresentação da disciplina, primeiramente vamos apresentar alguns conceitos básicos que vão servir como base para o restante da disciplina, principalmente para o primeiro bimestre e para a sequência dos próximos bimestres. O conteúdo que a gente vai estar vendo na aula de hoje, então, é sistemas de unidades, carga e corrente, tensão, um pouco de potência e energia e uma breve explicação de alguns elementos que compõem um circuito. Antes de começar o conteúdo efetivamente, eu trago uma frase para vocês de Isaac Asimov, que nos diz que é a engenharia que transforma o mundo, e vocês sabem como engenheiros serão os responsáveis por essa transformação. Para isso, vocês precisam saber alguns conceitos que vão nortear vocês não só nessa disciplina, mas na vida de vocês como engenheiros depois de formados. Começando pela questão das teorias de circuitos elétricos e do eletromagnetismo, uma vez que são essas duas as principais teorias fundamentais que servem como base em todos os ramos da eletricidade ou em ramos de outras engenharias que tenham algum foco na parte elétrica. Vários ramos dessas ciências, como eletrônica de potência, máquinas elétricas, controle, eletrônica, parte de comunicação, instrumentação, são baseadas nessas teorias de circuitos. E na engenharia elétrica, nós estamos interessados no processo de transmissão e transferência de energia de um ponto para o outro. Para isso, é necessário uma interconexão de dispositivos elétricos. Sendo assim, a gente pode definir um circuito elétrico como sendo uma interconexão de vários elementos elétricos, como no exemplo que é apresentado na figura. Nela nós temos 3 componentes básicos: uma bateria, uma lâmpada e os fios que fazem a conexão. Esse circuito ele é um exemplo de uma lanterna, um farol, dentre outras aplicações, por exemplo. Antes de começar a definir alguns conceitos, vamos primeiro relembrar um pouco do sistema de unidades, que ele serve como base para toda a disciplina, não só para essa disciplina, mas para outras disciplinas de vocês ao longo do curso. Mas por que é importante relembrar o sistema de unidades, o Sistema Internacional de Unidades, o SI? Porque é preciso seguir um padrão, para que toda a medição ela possa ser compreendida por qualquer profissional em qualquer canto do mundo. Vamos começar então pela questão das potências de base 10 e suas denominações. Vocês lembram disso? Nós vamos dar uma relembrada agora nesse assunto. Para aqueles que não lembram, aqui eu trago uma tabela então com alguns exemplos, que são basicamente os mais utilizados no dia a dia e também na nossa disciplina. Muitos certamente vocês lembram, já utilizam bastante, questão do tera, do giga, do micro, do nano. Então, quando a gente for falar de corrente, de tensão, de potência, nós vamos estar trabalhando questão de mili, ampere, questão de quilowatts, kilovolts. Capacitância, nós vamos trabalhar muito com pico. Resistor, a gente trabalha com micro, Então, aqui eu tenho a questão dos múltiplos, o prefixo e o símbolo que resume cada um deles. Existem outros, mas eu deixei aqui na tabela os principais. Além das potências de base 10, existem algumas unidades que a gente diz que são as unidades básicas do Sistema Internacional. Nós também vamos dar uma relembrada aí para refrescar a memória de vocês, Então, nós temos o Coulomb, que é a unidade básica usada na medição de cargas elétricas, o Ampere, que é simbolizado pela letra A, que é a unidade básica de corrente, o Volt, o V maiúsculo, para a medição de diferença de potencial, a nossa tensão elétrica, o Newton, o N maiúsculo, usado para a medição de força, o Joule, para trabalho ou energia, e o Watt,
para a unidade de medida de potência, tá? Aqui nós temos algumas bases que a gente vai estar trabalhando na disciplina, tá? Umas nós obtemos a partir das outras, né? Então, por exemplo, o metro é a distância padrão, né? É a unidade padrão da distância, desculpa. E a partir dele, a gente, relacionando com o Newton, a gente obtém o Joule. Então, aqui eu citei as principais que a gente vai estar usando nesse primeiro momento na disciplina. Tá? Feita essa revisão, né, só uma breve lembrança do sistema internacional, vocês devem estar carecas de saber sobre isso. Fica a pergunta, mas afinal, como tudo começa? Né? E aí a resposta é bastante simples. A gente começa com carga elétrica e corrente elétrica. Tá? São esses dois itens que a gente vai ver a partir de agora. São esses dois itens que dão origem a todos os outros. Tá? Então, o conceito de carga elétrica é o principal elemento utilizado para explicar todo o fenômeno elétrico. Além disso, a gente pode dizer que é a grandeza mais básica em circuitos elétricos de modo geral. Tá? Todos nós já experimentamos de alguma maneira algum efeito de uma carga elétrica. Um exemplo bem simples que eu posso trazer para vocês é quando agora no inverno a gente retira um busão de lã e ele permanece preso, né, ao corpo, ou quando a gente anda sobre o carpete e levamos um choque, por exemplo. Então são alguns exemplos, né, sobre a questão da carga elétrica. Dessa forma a gente consegue definir carga elétrica como sendo a propriedade elétrica das partículas atômicas que compõem a matéria. E a unidade de carga elétrica, né, é o Coulomb. Toda a matéria ela é constituída de blocos fundamentais, que nós chamamos de átomos. Tá? E cada átomo ele é formado por elétrons, né, que são as cargas negativas, os prótons, as cargas positivas, e os nêutrons, né, que não têm carga, e eles são vistos como a parte neutra. Né? Quando eu tenho o mesmo número de prótons e de elétrons, eu tenho os nêutrons. Tá? Nós temos a parte do núcleo, né, onde localizamos os nêutrons e os prótons, e nós temos a eletrosfera, que é onde nós temos os elétrons, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão dos elétrons ao longo da aula. Tá? É importante destacar que o número de prótons ele não varia. Tá? Então, o que vai variar vão ser os elétrons. Né? Então, quanto mais longe o elétron está do átomo, mais propenso a se desligar daquele corpo o elétron ele se encontra. Tá? Então, quando a gente tem a perda de elétrons, nós dizemos então que o átomo ele se torna positivamente carregado. E quando a gente ganha elétrons, nós falamos que o corpo, né, ele se encontra então negativamente carregado, né? O átomo se encontra negativamente carregado. Então, prótons não varia. O que varia? Número de elétrons. Ganhei elétrons, negativamente carregado. Perdi elétrons, positivamente carregado. A carga negativa de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Vocês também já devem ter usado várias vezes esse número. Tá? E a gente tem a equação que Q é igual a N vezes Z, né? No caso, carga igual ao número de elétrons vezes elétron. A partir disso, a gente consegue dizer, então, que uma carga de 1 Coulomb, ele possui 6,25 vezes 10 na 18 elétrons, né? Por quê? Porque 1 Coulomb dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, a gente encontra esse valor de N igual a 6,25 vezes 10 na 18 elétrons, tá? Uma questão importante sobre notação, tá? Para a gente evitar, então, confusão em relação à nomenclatura. Quando trabalharmos com Q maiúsculo, a gente vai estar trabalhando com uma carga elétrica constante, e o Q minúsculo com uma carga elétrica variável no tempo. Tá?
A lei da conservação de carga, ela afirma que a gente não pode criar ou destruir carga. O que a gente pode fazer é apenas transferi-lo. Sendo assim, a soma algébrica das cargas elétricas em um sistema ela não pode ser alterada. Tá? A gente só pode transferir, tá? Essas cargas. Considerando que elas só podem ser transferidas, nós precisamos considerar o fluxo com que elas vão se mover. Quando um fio condutor é conectado a uma bateria, por exemplo, as cargas elas são colocadas em movimento, sendo que as cargas positivas se movem em uma direção e as cargas negativas na direção oposta. Esse movimento de cargas cria o que a gente chama então de corrente elétrica. Dessa forma, a gente pode definir corrente elétrica como sendo a taxa de variação da carga em relação ao tempo. Tá? E a unidade básica é o ampere, a gente já viu sobre isso, que é a relação de Coulomb por segundo. Tá? Então, a corrente a gente pode dizer que ela é imaginada como sendo o movimento das cargas positivas dentro de um corpo. A carga transferida entre um tempo inicial e um tempo final, ela é obtida a partir da integração dos dois lados que a gente está vendo aqui na equação, tá? Então, a gente integra de um tempo inicial a um tempo final esse valor, né? E aí, de corrente, e a partir dessa integração da corrente que a gente obtém a carga total, falando então da questão do Q minúsculo, né? Quando a gente tem uma variação da carga ao longo do tempo. Fugindo então daquele cálculo do Q igual a N vezes Z com o Q maiúsculo, onde a gente tem uma mesma carga independente do tempo. Aqui a gente já começa a falar sobre a variação da carga ao longo do tempo, por isso a gente vai trabalhar com integração, tá, pessoal? Quando a corrente ela não varia com o tempo, né, permanece constante, nós a chamamos então de corrente contínua, né, o nosso CC. Um exemplo é a questão de baterias e pilhas elétricas, carregador de celular. Então, a gente tem um sinal contínuo ao longo do tempo. Tá? Já no caso da corrente alternada, né, quando a gente tem essa variação da corrente ao longo do tempo, segundo uma forma de onda senoidal, aí nós estamos trabalhando com corrente alternada, com o nosso CA, como é o caso das tomadas residenciais e industriais que nós temos. Tá? Aqui eu trago um primeiro exemplo bem simples, tá? Para que a gente vai começando a exercitar o que a gente viu até agora. Então, o primeiro exemplo é justamente relacionado ao cálculo da corrente, tá? Então, o exercício ele nos diz que a carga elétrica que entra em um certo elemento é dado pela seguinte equação, que é igual a 4t ao cubo mais 3t elevado na 4 menos 5t Coulomb, tá? Porque eu estou falando de carga. E eu quero saber qual a corrente elétrica no instante t igual a 0 e t igual a 2 segundos. O que eu vou fazer? O primeiro passo, então, é obter a corrente, tá? A corrente, ela é igual a derivada da carga sobre a derivada do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar aquela equação da carga em relação ao tempo, tá? Uma derivada bem simples, né? Vou derivar elemento a elemento e vou encontrar que eu tenho 12t ao quadrado mais 12t ao cubo menos 5, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os dois valores de tempo que eu tenho em cada uma dessas equações. Então, para t igual a 0, onde tem t eu vou botar 0 e vou encontrar um valor de I igual a menos 5 mA. Substituindo t igual a 2, eu vou encontrar um valor de I igual a 0,14 A. Então, para um tempo igual a 0, a minha corrente é menos 5 mA. Para um tempo igual a 2, a minha corrente é 0,14 A. Tá? Um exemplo bem simples para a gente começando, então, a exercitar
esse início de conteúdo. Falando sobre tensão, então, como dito anteriormente, para que um elétron em um condutor seja movido em uma determinada direção, é necessário alguma transferência de energia ou de trabalho. Esse trabalho é executado por uma força eletromotriz, né, uma fêin externa, e essa fêin é o que chamamos de tensão ou diferença de potencial. Sendo assim, definimos, né, tensão como sendo o quê? A energia necessária para mover uma unidade de carga através de um elemento. E a unidade, né, de tensão é o volt. Tá? Fazendo uma analogia ao que a gente já convencionou lá na parte da corrente em relação à carga, né? Vamos considerar então que um V minúsculo faz referência à tensão elétrica variável no tempo e o V maiúsculo à tensão elétrica constante. Isso é importante para a gente não estar confundindo nomenclatura na hora de fazer os cálculos, tá? A tensão elétrica ela pode ser medida de diferentes formas, tá? Como a gente pode ver aqui na figura. Por convenção, a gente acaba dizendo que a tensão é positiva quando tanto o elemento quanto o instrumento de medição estão polarizados diretamente, ou seja, mais com mais, menos com menos. Tá? A corrente e a tensão elas são duas variáveis básicas em circuitos elétricos, a gente já falou sobre isso. Quando nós conhecemos ambas, né, ou seja, a polaridade da tensão e o sentido em que a gente vai ter a circulação da corrente, nós podemos inferir quanto à energia circulante no elemento. E aí, consequentemente, a gente pode dizer então que o elemento ele absorve energia quando a corrente circula do polo positivo para o negativo e ele fornece energia quando ela circula do negativo para o positivo. Tá? Para fazer essa relação de absorver ou fornecer energia, nós precisamos saber tanto a polaridade da tensão quanto o sentido da corrente. Tá? A partir dessas duas informações, a gente consegue definir se o elemento ele vai absorver ou se ele vai fornecer energia para o circuito. Falando sobre o potência e energia, então, a partir da corrente e da tensão, que são duas das variáveis básicas, a gente não consegue descrever por completo um circuito só com essas duas variáveis, tensão e corrente. Na prática, nós precisamos saber quanto de potência nós estamos lidando em determinado dispositivo. Então, dessa forma, né, definimos potência como sendo a variação da energia, seja ela liberada ou absorvida, em função da variação do tempo. Tá? E a unidade básica de potência ativa, né, é o watts, que é a potência que a gente efetivamente trabalha. Além disso, nós podemos definir energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. Tá? Dessa forma, tá? Nós temos a nossa primeira equação sobre essa parte de potência e energia. Quando uma carga, então, ela circula do terminal positivo para o negativo, nós já vimos a questão de que a energia ela é absorvida por um componente. E a gente pode observar isso através da equação, de que a derivada do trabalho em relação ao tempo é igual à tensão, né, relacionado à corrente, que é o que? A derivada da carga em relação ao tempo. Nós já vimos que isso seria a corrente. Como nós já vimos que isso seria a corrente, derivada da carga em relação à derivada do tempo é a corrente, e nós já sabemos que a derivada da energia em relação ao tempo é a potência, nós podemos chegar na nossa equação base de potência, que vocês já devem ter trabalhado, que nos diz que potência é igual a tensão vezes corrente. Tá? Unidade, como disse, é o watt. Tá?
como tanto a corrente quanto a tensão são variáveis em função do tempo, quando a gente integra, né, obtemos a equação apresentada no slide, né, considerando então que o tempo inicial ele é igual a menos infinito, tá? Fazendo um exemplo então sobre essa questão de potência e energia, nós temos então calcular a tensão, né? Considerando um I igual a 6 mA e o elemento está absorvendo uma potência de P igual a 18 mW. Tá? O que a gente precisa fazer? Nós temos a nossa equação base, P igual a V vezes I, tá? Manipulando ela porque a gente quer calcular a tensão, nós temos que V igual a P sobre I. Isso é igual, então, ao 18 sobre 6, né? Como ambos estão trabalhando com mili, eu poderia colocar 18 vezes 10 na menos 3 sobre 6 vezes 10 na menos 3, mas eles iriam se anular, né? A gente poderia cortar. Então, eu coloco só 18 sobre 6 e encontro que a tensão é de 3 volts. Tá? Indo para o último tópico da aula, então, falando sobre a questão de elementos do circuito. Tá? Os circuitos elétricos eles são compostos basicamente por elementos passivos ou ativos, fontes de tensão ou corrente elétrica, condutores. Tá? Então, dentro de condutores a gente tem fios, trilhas, chapas, dentre outros, e diversos acessórios, tá? Radiadores de calor, fixadores, parafusos ou qualquer outro acessório que componha algum circuito elétrico, tá? Mas o que seriam esses elementos passivos e elementos ativos, tá? A gente vem falando de energia e esses elementos eles estão associados justamente à energia. Os elementos passivos são aqueles que não atuam no circuito e geralmente consomem energia, ou seja, a energia recebida por ele, né, é positiva. Então, o que é o caso de resistor, indutor e capacitor, que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina. Tá? Já os elementos passivos são aqueles que podem atuar no circuito, fornecendo energia, né, de acordo com a variação de corrente ou de tensão. Eles são elementos que perdem energia em função do tempo, ou seja, eles fornecem energia para o circuito. Então, ao longo do tempo, eles vão fornecendo energia, consequentemente, eles vão perdendo energia. Como exemplo, a gente pode dizer sobre os casos das fontes de tensão e de corrente. Tá? Falando nessas fontes, nós podemos dizer que nós temos dois tipos, tá, de fontes. As fontes independentes e as dependentes. As fontes independentes são aquelas as quais a tensão independe da corrente e vice-versa. Podem fornecer valores constantes ou variáveis no tempo. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de como representar num circuito uma fonte de tensão independente e um exemplo de como representar uma fonte de corrente independente. Já as fontes dependentes, elas consistem em um elemento ativo, né, no qual a grandeza fornecida é controlada por outra, tensão ou corrente. Então, tem a representação aqui de um exemplo de fonte dependente de tensão e dependente de corrente. Tá? Como essa é uma aula ainda com mais teoria, tá? Eu resolvi no final colocar algumas definições básicas, né, em uma frase do que a gente viu, né, nessa primeira aula. Tá? Então, um resumo, né, dos principais tópicos que a gente viu nessa aula para que ajudem vocês no quiz, nos exercícios, né, e em eventuais resumos aí para estudar para avaliação final. Tá? Então, a primeira definição é um circuito elétrico consiste de elementos elétricos conectados, né,
Então, vários elementos elétricos conectados compõem o circuito. O sistema internacional é uma linguagem de medição internacional, então, que permite que engenheiros eles se comuniquem e comuniquem os seus resultados de modo que todos entendam, né? A partir de 6 unidades principais, as outras unidades de grandezas elas podem ser determinadas. Então, a partir de algumas unidades eu obtenho o restante que eu vou estar utilizando. A corrente é a taxa de variação do fluxo de carga, né? Então, I é igual à derivada da carga em relação ao tempo. A tensão é a energia necessária para mover 1 coulomb de carga através de um elemento. Então, a tensão pode ser calculada como a derivada da energia em relação à carga. Potência é a energia fornecida ou absorvida por unidade de tempo, e ela também pode ser calculada como produto da tensão pela corrente. Então, potência igual a derivada da energia em relação ao tempo, ou tensão vezes corrente, que é o que a gente utiliza mais, né? De acordo com a convenção de sinal passivo, a potência ela assume um sinal positivo quando a corrente entra pela polaridade positiva da tensão existente em um elemento. Isso vai ser importante depois para a gente definir questão de análise de circuitos, tá? Quando a gente avançar na disciplina, no conteúdo, a gente vai precisar saber por onde a corrente entra num elemento, né? Na parte da tensão, qual o sentido do mais e do menos na circulação da corrente num resistor, o que isso influencia numa análise de nós, numa análise de malha, né? Nas leis de Kirchhoff. Então, essas questões a gente vai estar trabalhando ao longo, né, da disciplina. Essa primeira aula é uma aula introdutória, né, sobre alguns conceitos principais que a gente vai estar explorando e até aprimorando ao longo das aulas, tá? Uma fonte ideal de tensão, ela produz uma diferença de potencial específica em seus terminais, independente do que está conectado a ela. E uma fonte de corrente ideal vai produzir uma corrente específica saindo de seus terminais, também independente do que estiver conectado a ela. Já fontes de corrente e tensão, elas podem ser tanto dependentes quanto independentes, como a gente já viu. A dependente é aquela na qual o seu valor depende de alguma forma de outra variável do circuito. A independente é aquela que depende somente dela, né? Nenhuma variável vai intervir no seu valor, né? Ela não precisa de outra grandeza para intervir no seu valor. Dúvidas sobre a aula, sobre os exercícios na aula de quinta-feira, né? Dia 1º. Eu disponibilizei então a lista, tá? Com alguns exercícios, poucos exercícios, 5 se eu não me engano, para vocês estarem resolvendo, tá? E aí, eventuais dúvidas sobre os exercícios podem me contatar antes por e-mail, né? Ou na aula de quinta, tá? Exercícios a mais, eu selecionei só poucos, 5, até porque eu sei que se eu botasse muitos acabam não fazendo mesmo. Mas na nossa literatura básica, tá? Tem vários exercícios sobre esse primeiro capítulo que vocês podem estar resolvendo e tirando eventuais dúvidas se acharem necessário, tá? Então, o que eu tinha nessa primeira aula era isso. Tentei não ser muito extensa, né? Não falar muito. Não tem muito conteúdo nessa primeira etapa, é mais introduzir os principais conceitos de corrente, de carga, de tensão e potência para vocês, né? E dar uma breve introdução sobre alguns elementos que compõem o circuito, porque a gente vai estar trabalhando com isso ao longo da disciplina. Já na próxima aula sobre leis básicas a gente vai abordar algumas coisas da aula de hoje, tá? Mas hoje foi uma aula mais introdutória para a gente começar aos poucos
a definir alguns conceitos que vão ser úteis para o restante da disciplina de vocês, certo? Espero vocês na aula síncrona, na quinta-feira, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição.